bem com vocês? Estava aqui aprendendo bastante na aula de matemática hoje, foi maravilhoso. Vi que vocês participaram bastante. Então, continuem assim, porque nossa aula hoje de ciências para as turmas dos quartos anos e acelera vai ser um conteúdo que a gente já conhece um pouquinho, que vai ser sobre meios bióticos e abióticos. E aqui, para fazer a nossa companhia no chat, a gente tem a professora Márcia. Seja bem-vinda, professora Márcia. Obrigada, professora Sinara. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, minha gente? E é um prazer nosso também, né, gente, receber a professora Márcia aqui. E também no nosso intérprete hoje a gente tem o Crisma, que está aqui, ó, brilhantando a nossa aula. Seja muito bem-vindo também. E olha, gente, eu gosto de falar de bicho, eu gosto de falar de ciência, eu gosto de falar de tecnologia, eu gosto de toda a disciplina da face da terra, vocês já perceberam, né? Mas eu gosto de ciências porque eu falo toda vez de ciência dos animais fofinhos, professora Márcia. E tem gente que adora animal fofinho, mas eu já sei que você já falou da raposa, né? Já, porque ó, o nosso conteúdo é esse aqui, tá? E tem tudo a ver com o animal, né? Porque a gente vai falar de seres bióticos e abióticos. E o meu animal fofinho do dia é esse marsupial, coisa mais linda do mundo. É o koala, gente. Vocês já viram um koala? Ele é tão bonitinho. Geralmente ele tem lá pelo lado da Oceania, pela Austrália, o continente da Oceania, que tem a Austrália e tem outros países como Nova Zelândia também. Muito bonitinho. Ele, olha, parece um ursinho de pelúcia, professora Márcia. Olha Não, ele ali. é verdade, Não viu? é? Eu gosto. Ó. A Ana disse que já tem o dela, né? O bichinho fofinho dela. A Yasmin disse que gosta muito de cachorro. E hoje a gente tá vendo aí o koala. E ele é um amor, olha só. O koala, ele tem um nome bem diferente, olha, o nome em latim dele, né? E a classificação oficial é o Pascolarctos cinereus. Olha, que nome difícil, né? Então, gente, ele mede em média de 60 a 85 centímetros. Ele tem essa carinha aí, ó, de ursinho mesmo, fofinho. Ele tá assim, ó, paradinho, zen, nem preocupado, professora Márcia. Olha como ele tá ali, maravilhosinho, ó. Então, o nome koala significa animal que não bebe. Por quê? Graças à sua dieta, ele não precisa beber água, porque ele come muito essa plantinha que tá aí. E essa plantinha é uma plantinha bem especial também pra gente, olha só. Aqui a gente está vendo uma outra característica do koala também, olha, ele tá ali, ó, todo encolhidinho, bonitinho, porque eles dormem, gente, cerca de 18 horas por dia. Gostou dele, professora Márcia? Ai, eu já tô ficando com invejinha dele, porque ele tá dormindo 18 horas por dia e ultimamente eu não tô conseguindo dormir bem, minha Pra dormir gente. às 8 já tá dando trabalho, imagina 18, gente. Ele passa boa parte do dia dormindo, olha só. E como eu falei, os koalas, eles são animais que gostam de dormir e eles se aproveitam, porque ó, eles abraçam as árvores para se manter refrescados. Tá pensando que koala é besta, professora Márcia? Olha aí, ó. Ele fica lá, ó, abraçadinho na árvore, se refrescando, aproveitando a paisagem, aproveitando a brisa e se alimentando de folhas de eucalipto, que é o que ele está comendo ali, que é a dieta principal dele. E essa folha de eucalipto, ela é rica em água e sais minerais, por isso que ele é um animal que não precisa muito beber água. E a gente sabe que os animais precisam de água, não é? Que a gente vai falar sobre esse conteúdo também. Aqui, e só para finalizar, eu vou deixar isso aqui, ó, vocês com essa imagem de dois koalas abraçadinhos. E olha, professora Márcia. Ai, que fofo, né? O pessoal aqui tá dizendo, ai, que fofura. Eita, que eu gosto. Mas gosto de eu bichinho vou fazer uma promessa antiga, eu vou trazer o animal assustador na próxima aula. É, né? Eu sei que Deixa a comigo. Ana Regina tá dizendo que a raposa é mais bonita. Eu prefiro cachorro também. Foi a Yasmin, não foi que falou dos cachorrinhos? Eu Foi. prefiro cachorro também, Yasmin. Mas eu acho interessante a gente conhecer um pouco sobre os animais e fazer esse giro no globo. Nas próximas aulas que eu trazer sobre os animais, eu vou mostrar para vocês no planeta onde é que eles aparecem, tá certo? Para vocês poderem entender um pouco mais sobre essa localização. E olha só, a gente está falando de animais, então a gente tem que falar um pouco sobre ecossistema. O que é ecossistema? É um conjunto de organismos que vivem em determinado local e interagem entre si com o meio, formando um sistema estável, que é o que a gente já aprendeu aqui, gente. A gente precisa de equilíbrio no nosso planeta. Nenhum ecossistema é igual ao outro. E eles têm um equilíbrio
limitado. A gente não pode estar mexendo nesse equilíbrio ali, porque a gente vai estar mudando esse ecossistema, tá certo? Então, cada ecossistema é formado por várias populações de espécies diferentes. Nenhum ecossistema é igual ao outro, mas pode apresentar similaridades. E a gente já falou sobre esse conteúdo por aqui. Eu mostrei para vocês uma outra imagem de savana africana aqui. Essa imagem aqui dá para a gente perceber bem. Olha como são as características dessa savana africana. O primeiro, onde é que ela fica? Ela fica lá no continente africano, tá certo? É muito característico desse continente o quê? Essa área aqui, ó, mais seca, essas gramídeas aqui, que são as gramas mais secas, amarelas aqui atrás. A gente vê árvores que são altas e são poucas árvores, como a gente está observando aqui. E esses animais aqui, que são bisus, se não estiver enganada, eles são animais de pasto. Eles comem essa grama aqui, ó, baixinha e precisam de bastante água. Também nessas savanas africanas tem aqueles carnívoros que são os grandes, que são os leões e as leoas, que fazem as caças. E aí, ó, se tem um equilíbrio. Aí a gente vê, ó, a gente tem a plantinha, que serve para o bisão, que serve de alimento para o leão. E aí vai se mantendo esse equilíbrio. Se eu colocar aqui, professora Márcia, boi, que é normal aqui, no nosso país, será que esse equilíbrio aqui vai ficar normal? Será que essa graminha vai dar para todo mundo? Será? Não vai dar não, Vai dar viu? não, né? A gente tem que ter Vai isso em mente. não. Quando a gente fala em mudar o equilíbrio, o ecossistema, gente, eu tô falando disso, tá? Mudar, acrescentar ou tirar alguma coisa que tá aqui. Quando eu fizer isso, esse processo de colocar ou de tirar, eu tô mudando esse meu ecossistema, tá certo? E olha só, então vamos falar quais são os elementos que eu tenho nesse ecossistema? Eu tenho os elementos bióticos, que lembrando para vocês, o biótico significa o quê? Bio significa vida, então são os elementos que possuem vida. E a gente fala, para falar isso, eu vou trazer novamente aqui o nosso quadrinho do reino dos seres vivos. Eu tenho o reino Monera, eu tenho o reino Protista, eu tenho o reino Animalia, o reino Plantae e o reino Fungi. Cada um tem seres distintos e com características importantes para os ecossistemas que eles fazem parte. E todos eles têm que ser preservados, tá bom? E olha só, os elementos bióticos são seres vivos que fazem parte da cadeia alimentar, professora Márcia. Que legal, né? Aí perguntou aqui, viu? A Ana perguntou se tem koala aqui no Brasil. Aí, uma informação, professora Sinara, que o primeiro koala aqui no Brasil nasceu o ano passado, olha só. Olha, foi mesmo, professora Márcia, eu não sabia. A professora Márcia aí, arrasando nas ciências, tá vendo que legal? Outubro do ano passado, teve até enquete para descobrir o nome. Foi, que é Andy. Ai, que fofo. Mas vamos lembrar, nossos estudantes, né, professora Márcia, que esse animal koala, ele não é característico da flora e da fauna brasileira, que significa o quê? Ele não se alimenta e não existe aqui no Brasil, gente. Então, ele é um animal que vem de fora, né, professora Márcia? E a gente tem que tomar cuidado da forma que trazem esses animais também, porque existe muito tráfico de animais que não pode acontecer, porque o animal silvestre tem que viver lá, ó, na sua florestinha, na sua casinha. A gente tem os animais domésticos e eu sou super a favor da adoção voluntária. Quer um animalzinho? Adota um que tem assim, ó, de animaizinhos na rua, tá certo? Então, falando mais sobre seres bióticos, eu trouxe para vocês também esse lago aqui, que é o Lago Baikal. E nesse Lago Baikal, ele tem vários elementos bióticos. E que são esses elementos bióticos, gente? São os elementos que têm vida. Lembrou de algum elemento? Fala aí para a professora Márcia que tem aqui nesse lago. Vamos pensar. Deixar aqui paradinho essa imagem aqui para vocês pensarem. O que vocês acham que tem aí nesse lago que tem vida? Não só dentro do lago, tá, professora Márcia? Pode estar ao redor. Se eles falarem aí, você vai me dizendo. O que é que tem vida aí que precisa desse lago para sobreviver, gente? Já pararam para pensar? Pensa que é um ecossistema e esse ecossistema precisa ter um equilíbrio. E aí? Alguém falou alguma coisa, professora Márcia? Ainda não, estão pensando, Tô passada com vocês. A Yasmin, falei tanto aqui. Mas a Yasmin colocou peixe, né? Que ela tá vendo Ótimo, a água aí, já colocou bastante. peixe. Então, vamos lá, olha aqui, ó. A gente tá vendo aqui os peixinhos no fundo do Lago Baikal. A Ana, acho que é a Sofia, colocou corais.
Dependendo do local, existe sim, ó, as plantas aí, como a gente já está vendo, já está melhorando aí essa listinha, né? Então, para ser mais detalhado, eu já preparei essa listinha aqui para vocês. Então, os seres bióticos que a gente encontra nesse lago específico, tá certo? Eu tenho quais? Eu tenho, olha, os micro-organismos, que são aqueles seres microscópicos. Eu tenho mais quem? As algas, que já falaram aí, lembraram dos corais, mas a gente tem aqui, no caso, as algas, tá certo? A gente tem mais o quê? Os caramujos que vivem ali, ó, ao redor do lago. Ali do lado eu vou ter os peixes herbívoros, que são os que se alimentam das plantas, no caso das algas. Eu tenho os peixes carnívoros, que são os que se alimentam dos peixes herbívoros. E eu tenho mais o quê? Ó? As aves, que estão em torno desse lago e se alimentam desses peixes, na sua maioria. E as rãzinhas, professora Márcia, que estão ali, ó, rabbit, brincadeira. E elas também estão se alimentando ali dos insetos e de alguns pequenos crustáceos que passam por ali. Então, aqui a gente tem um equilíbrio naquele lago, tá certo? Estão entendendo mais ou menos como é que funciona essa coisa da natureza? É um com equilíbrio com o outro. E aí a gente vai falar dos elementos abióticos. Lembrando para vocês que abióticos são seres o quê? Que não têm vida, gente. Então, aqueles que não têm vida. Então, fica fácil a gente classificar e diferenciar um do outro. Tá? E quais são? Ali a gente tem a luz, que encandeia naquele lago ali, que é necessário para o processo de fotossíntese das plantas que estão ali, como eu estou colocando aqui, ó, que é necessária as plantas para a fotossíntese, lembrando que é a partir da fotossíntese que os vegetais produzem o seu oxigênio. Eles produzem o oxigênio e fazem a troca do gás carbônico que está aqui solto no ar, tá bom? E nós respiramos o quê? O oxigênio. Também tem a questão da temperatura. A temperatura da água aumenta, o que acontece? O oxigênio, ó, diminui, provocando a morte de muitos micro-organismos, de muitos organismos vivos, como os peixes. A gente percebe bastante. Tá com falta de oxigênio na água e a gente vê, professora Márcia, infelizmente, aquela imagem, aqueles peixes todos para cima. Por quê? Porque ele não tem oxigênio para o peixe respirar. E ele precisa desse oxigênio, tá? Porque, ao contrário que algumas pessoas pensam, o peixe, ele precisa de oxigênio para respirar. O peixe não respira água não, tá? Porque sabia, professora Márcia, que tem gente que acha que o peixe respira água? Nossa! É verdade! Mas não se preocupa não, que a gente vai falar mais sobre animais, só que vai ser as continuações das nossas aulas. Também eu vou trazer aqui para vocês, ó, essas coisinhas aqui, ó, que estão pulando aqui, são os nutrientes que estão nos nossos alimentos que a gente não consegue enxergar. Mas eles estão presentes nos nossos alimentos e eles são responsáveis pelo quê? Pelo bom funcionamento do metabolismo, que são dissolvidos na água. Esses sais são importantes para os organismos que ali vivem. Então, tudo ali está, ó, ligadinho. E o outro ponto que eu trouxe para vocês, o solo, aquele solo que a gente está em cima, muito importante para a gente, né? Por quê? No solo, no fundo e nas margens do lago, ele serve de esconderijo para alguns organismos. É a casa desses seres, eles precisam desse solo para ter um local para poder sobreviver. Também tenho mais o que eu coloquei aqui, e a água. A água aqui, ó, fator principal. Como é que eu vou falar de um lago se eu não mostrar a água? Tem que ter água, né? Então, a água participa da formação de toda aquela região ali e também está no corpo dos organismos, porque a gente precisa de água para tudo, inclusive para a gente sobreviver, porque a gente pode viver até um tempo sem comida, mas sem água, a gente não passa de 7 dias, sabia, professora Márcia? Sabia, né? O nosso corpo precisa de... Aliás, uma boa parte do nosso corpo é água, né, E olha ali, ó, a professora Márcia dando um exemplo mais uma vez, já está com sua garrafinha de água ali, ó, bem colocada do lado do computador. E vocês, têm a garrafinha de água de vocês? Nada de usar copo descartável, tá? Tô vendo ali, a produção tá apontando ali para mim também, professora Márcia, a garrafinha de água. Muito bem, gente. Então, de parabéns. E o vento? O vento influencia? Influencia sim, gente. Porque, olha só, os ventos também são responsáveis por levar para longe o ar viciado.
com impurezas e trazer o ar puro com o oxigênio para aqueles seres que estão ali, tá certo? E aqui está a diferença dos nossos seres bióticos e abióticos. Os seres bióticos com aqueles que têm vida e os seres abióticos, professora Márcia, aqueles que não têm vida. E agora a gente vai para a parte que a gente gosta, que é a parte do jogo, professora Márcia. Oba! Vamos embora! E aí, eles ficaram com alguma dúvida? Não, só estão aqui sempre concordando, né? Aqui amando a aula, né, minha gente? Igual a mim. Eu amo essas aulas assim, professora Sinara. Então bom. Então lembrando, olha, gente, a gente sempre joga esses joguinhos do Word Wall. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá no QR Code que eu botei lá e ele vai abrir esse joguinho aqui para vocês, tá? Fatores bióticos e abióticos. Então vamos ver? Vamos dar o play aí, vamos começar esse jogo que a gente tem uns 2 minutinhos para jogar ainda, professora Márcia. Aqui a gente vai separar. Eu tenho 4 bióticos e 4 abióticos. Vocês vão me ajudar, tá certo? O vento, ele é um fator biótico ou ele é um fator abiótico? Diz aí para a professora Márcia. Vamos dizer assim, simplificar, se né? for biótico, vocês botam B. Se for abiótico, vocês colocam A, para facilitar aí para a professora Márcia, né? É verdade. Então, o vento é o quê? B ou ele é A? E aí? A Ana aqui chegou com a letra B, biótico. O vento, gente, o vento é abiótico, então a gente vai puxar ele pra cá, porque ele não tem vida. Então, gente. e os fungos? Os fungos são seres bióticos ou abióticos? B ou A? E a Yasmin disse que era A. Abiótico. Abiótico? A Ana já disse que era B. Muito Eita, bem, que a divisão. os fungos são B, são bióticos, eles têm vida. E as plantas? Essa tá fácil, né, gente? São Biótico ou abiótico? Biótico ou abiótico? B ou A? Vamos embora. B, abiótico. Plantas. Aqui. Biótico, sim. Eu entendi. Sim, biótico. Então, e a luz? São seres bióticos ou abióticos? Eles têm vida ou eles não têm vida? Vamos lá. Letra B ou letra A? B ou A, minha gente? B ou A, por favor, me dá a resposta. Yasmin disse que era B. O Fábio chegou por aqui e disse que era A. A Ana também. Bem, Fabiana. Abióticos. Abióticos. E radiação? Eu tô falando aqui radiação solar, aqueles raios solares. Eles são bióticos ou eles são abióticos? Abióticos. Abióticos. A Yasmin disse. Muito bem. E as bactérias? São seres que têm vida ou seres que não têm vida? A Ana disse que era A. Abiótico? Abiótico. Não, gente, lembra, abiótico não tem vida. Então, as bactérias são bióticos. Ela disse B. Eu acho que era a resposta que não tinha chegado da anterior. Certo. Então, certo. Tá e, por certo. fim, eu tenho a água e os animais. A água é o quê? O ser biótico ou abiótico? Gente, tem vida a água, gente? Por favor, é biótico ou abiótico? Por favor, cadê a resposta? E abiótico, Fábio disse que era abiótico. Muito bem, e os animais são seres bióticos. Aí ela vai botar aqui, ó, enviar resposta. E acerta? Olha aí, olha, tudinho certinho. Acertou. E o nosso tempo acabou, professora Márcia. Gente, tchau, gente. Eu queria desejar um bom dia para vocês, um beijo grande, aproveitem e estude bastante ciências, tá? Então, fica aí que tem aula do 5º ano. Tchau, tchau.